Amém, Senhor Deus amado. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, para esta palavra nessa noite, ó Deus amado. Muito obrigado, Senhor, por despertar em nosso coração, Senhor Deus, esse desejo, ó Pai, este amor pelo nosso irmão, Senhor Deus amado. Que o Senhor possa mesmo, ó Pai, através desta palavra, Senhor Deus, trazer cura aos nossos corações, trazer revelação, ó Deus amado. Que o Senhor possa falar com a Tua igreja, ó Pai amado, através, ó Pai, das minhas palavras, ó Deus, através dessa mensagem que o Senhor me entregou. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Deus tem falado muito comigo sobre essa questão de amor, amar aos irmãos. E outra coisa que, antes de começar, que Deus falou muito forte no meu coração esses dias. Ele falou bem para mim assim, eu pergunto para a igreja, quem quer aqui experimentar, morar na glória com o Senhor um dia? Morar na glória, quem quer? Amém. E ele falou assim comigo, muitas pessoas querem morar um dia, estar comigo na glória. Mas essas pessoas não têm intimidade comigo e não têm o desejo de estar comigo aqui na terra. Ele falou assim, como vamos viver eternamente com Ele na glória, se não podemos ficar com Ele aqui alguns minutos, se não podemos abrir nosso coração para Ele, conversar com Ele, se não podemos andar com Ele aqui na terra, como vamos desfrutar na glória do máximo dEle por nós depois? Ele veio falando isso no meu coração, e como essa semana é semana de oração, isso também vem despertar, assim, né, conosco. Uma forma da gente falar com Deus é através da oração. A gente vai passar 3 horas aqui diante do Senhor, isso é tremendo. E esse texto que lemos, amados, amemos-nos uns aos outros, né, refere-se ao amor ágape, aquele amor incondicional de Deus, um amor que não é fingido. É a natureza de Deus. E se realmente tivermos o amor de Deus em nós, manifestaremos isso aos irmãos. Então, Deus tem como medir se realmente Ele está em nós, quando nós manifestamos esse amor pelos nossos irmãos. Eu queria perguntar uma coisa para a igreja. Quem fica contente aqui quando ganha um presente? E quando ganha um presentão? Amém. E quando você dá um presente para alguém, que você vê a pessoa usando, usufruindo daquele presente, você gosta? Amém. Hoje de manhã eu até falei aqui que o Arlindo me deu uma camisa um dia desses, e algumas vezes ele encontrou comigo na rua e falou, você não gostou do presente, não? Foi por quê? Nunca te vi usando. E aí nesse encontro eu fiz questão de ir com a camisa, na hora que eu vi o Arlindo, estampei bem a camisa assim, aí mostrei para ele, ele ficou alegre. E né, ele foi tremendo assim, ele se alegrou, porque ele viu que eu gostei do presente dele. E isso é maravilhoso. E uma outra coisa que eu queria, só para ilustrar antes de começar, a entrar aqui bem no texto. Todo mundo conhece o meu menino, o Reinaldinho, e a Mariana, a menina do Tatão. E eles vão... a Amanda, a Mariana é minha menina. É porque eu estou... Está namorando com o menino dele, né? Mas é o seguinte, vamos voltar aqui. Reinaldinho e Amanda vão se casar. Né? Eles fizeram aqui, pediram em noivado e tal, e vão se casar. E eu estava pensando o seguinte, o presentão que Ada está dando para a Amanda, que é Reinaldinho, e o presentão que a Edna está dando para o Reinaldinho, que é a Amanda. Eu fiquei imaginando a Ada, o dia que ela chegar aqui e entregar Reinaldinho para a Amanda. Vai ser tenso, né? Vai ser tenso, que ela vai falar assim, Amanda, está aqui o Reinaldinho. Esse menino carreguei 9 meses na barriga, me deu muito trabalho, chorei por ele, mas assim, amamentei, cuidei, preparei ele. Hoje ele é um jovem assim, abençoado. É um menino de ouro. É uma das coisas mais preciosas que eu tenho. Mas vou te dar de presente. É seu. E a mesma coisa a Edna com a Amanda, com o Reinaldinho. Reinaldinho, Amanda é sua. E ele vai morar com ela e vai sair da nossa casa. E Ada, sim, sogra, ela quer que ele cuide bem, que a Amanda cuide bem dele. Ela está dando de coração, mas ela quer que seja bem cuidado. E ela quer que a Amanda tenha carinho com ele. Se algum dia ela vê a Amanda destratando, judiando dele, eu tenho certeza que ela vai brigar. Eu ainda vou fingir de bobo assim, mas ela vai brigar. E a Edna também, porque mãe são firmes, né, nessa situação. Mas o que eu quero dizer com isso? É um presentão, não é? Que a Ada está dando para a Amanda, o filho dela. Ela está pegando uma coisa que ela cuidou, que ela lapidou, que ela formou. Como diz Ari, meu cunhado. Ari cuidou da irmã dele, a Andréia, irmã da Ada, durante muitos anos. Pagou cursinho, levou cursinho de inglês na universidade, sustentou viagens e tudo. Ela formou
passou no concurso para professora universitária. A Ari falou, agora eu vou ter o retorno. Mas ela casou, foi embora, e o retorno, o retorno financeiro nunca veio, né? Leandro, que casou com ela, que está desfrutando hoje. Bola era Aracaju, de frente para o mar. E eu e a Ari continuamos no mesmo apartamento aqui, aqui na nossa rua ali. Mas assim, então a gente prepara coisas preciosas e entregamos. Eu queria dizer para vocês nessa noite, lá em João 3,16, todo mundo já sabe o que diz lá, mas vamos abrir lá. Que coisa maravilhosa que o Senhor nos deu. Que presentão. João 3,16. Acharei? Todo mundo já sabemos, nós já sabemos, mas vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Ele deu Jesus para você. Imagina só, Deus pegou Jesus e deu para você. O que Ele quer que você faça com Jesus na sua vida? Né? O que você tem feito com esse presente de Deus na sua vida? Porque aqui diz que Ele deu para aquele que nele crê. Se você crê em Jesus, Ele te deu. Mas muitas pessoas não conseguem enxergar a grandeza dessa passagem. E eu queria te falar esse presente que você ganhou, que é Jesus. Alguns atributos, algumas qualidades dele. Todos sabemos que Ele é justo. E Ele vai te fazer também justo. Um homem e uma mulher justa. E você está justificado diante de Deus pelo sangue dele. Ele é eterno e vai te dar a vida eterna. Quem quer uma vida eterna? Amém. Ele é soberano, único e muito sábio. Esse seu presente é tremendo. Ele é onisciente, sabe todas as coisas e vai te ensinar. Nas terças-feiras aqui nós temos visto assim, cada testemunho do Daniel, por exemplo, do Toninho, mas a Maria Rita. Ele falando do mestrado, agora falando do doutorado, como é que Deus foi na vida dele. Assim, acompanhando, ensinando ele. Preparando mesmo assim o ouvido dos professores. E ele conquistando ali cada passo da vida dele. Esse Deus é um Deus, esse Jesus é um Deus, também ele é onipresente, né? Que ele é Deus, ele vai estar em todos os lugares com você. Todo lugar que você for, ele estará ali com você. Você está no trabalho, lugar que você for, e lugar que seus filhos também estiverem, lá ele estará com você. Ele é onipotente, ele pode fazer tudo que você quiser, se for bom para você. Se não for, ele não vai fazer não. Então, entenda isso, porque ele pode todas as coisas. E ele também é imutável, aí que muitas pessoas não conseguem aceitar Jesus de verdade, porque ele não muda. Ele não vai se adaptar ao seu jeito, você tem que se adaptar ao jeito e aos princípios dele. E muita gente não entende isso, mas fica tranquilo, que ele também é muito amoroso. Então ele trata com você com muito amor. E mais uma coisa, ele é o ungido de Deus. Então esse é o presente que o Senhor nos deu. Cristo é a nossa vida. Quando a gente fala que você é cristão, né? Na etimologia, na raiz da palavra, a palavra diz que você é parecido com Jesus. Então você se torna parecido com Ele e isso é bênção. Quem já tem esse presente? Quem tem Jesus aqui? Então dê um glória a Deus bem forte e uma salva de palmas para Ele. Deus, amém, glória a Deus. Mas por que então tantas pessoas não aceitam esse presente? Porque não acreditam que Deus as ama. E por que elas não acreditam? Porque muitas vezes elas trazem marcas do passado que bloqueiam o crescimento delas hoje. Bloqueiam para que elas abram sua vida. Elas não entenderam que esse Deus que eu acabei de falar aqui, que morreu na cruz por você, já te perdoou. Ela ainda traz algumas marcas, algumas feridas e ela não consegue se relacionar com Deus porque acha que não merece o amor dele ou porque acha que ele não olha para ela com amor, ele tem algo contra ela. Quando a gente aceita, quando a gente coloca o Senhor no coração, Ele não tem mais nada contra nós que nos acuse. Pelo contrário, Ele tem esses atributos que eu acabei de falar, né, para que nós possamos desfrutar verdadeiramente desse presente. Então entenda bem que Deus não é também seu empregado, né? Ele é imutável, então você não tem que dar ordens para Deus. Quando nós oramos aqui, eu aprendi isso. Nós não estamos dando uma ordem para Deus curar os enfermos, nós estamos tomando posse da bênção, porque Ele já deu a cura. Né? Isso é tremendo, isso já está liberado, e isso é maravilhoso. Outra coisa,
sabe, outra coisa, eu confio, ele falou assim para mim um dia, eu confio em você, porque você tem o meu filho. Claramente falou isso no meu coração. Porque eu confesso que algumas vezes a gente fica assim meio fraco, né? Mas a gente, quando começa a orar, ele falou, eu confio em você, porque você tem o meu filho. E lá em 1 João, queria pedir você para abrir 3, 11 e 16. Olha que coisa maravilhosa. 1 João 3, 11 a 16. Diz assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então você permanece em Deus e ele em você. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Amém? Amém. Então, aqui logo no início, né, a palavra de Deus busca em nós assim, para que nós amemos mesmo os nossos irmãos. E no 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Eu vejo aqui também como é que Deus busca em nós obediência. Eu queria citar aqui 2 exemplos de homens que andaram com Deus. Pedro, quem conhece, já ouviu falar de Pedro, que andou com Jesus? Poucas pessoas. Quem já ouviu falar de Pedro? Amém. Pedro andou com Jesus e quando eu sempre olho para Pedro, eu fico imaginando assim, como é que ele pôde negar Jesus 3 vezes, andando com ele sua vida inteira? Aí você muitas vezes coloca no seu coração, eu tenho negado Jesus algumas vezes. E isso talvez te faça entrar em crise. E nós vemos isso em Pedro. Mas Deus me mostrou umas coisas muito interessantes, que Jesus sabia que ele era obediente. Quando ele falou isso para Jesus ali, não representou nada. Que ele era um ser humano sujeito a essas coisas mesmo. Nós somos sujeitos a isso. Você é sujeito a isso. Isso não pode te bloquear. E Pedro já tinha sido provado e aprovado por Jesus em muitas outras ocasiões. Então Jesus sabia que podia contar com ele. E nós costumamos olhar e achar que ele não merecia depois experimentar daquilo que o pastor Adonai pregou aqui esses dias, que até a sombra dele curava, né? Quando ele passava, a sombra dele curava. Isso é tremendo. Em João 13, 8 a 10, não precisa de abrir não, eu vou ler com você aqui. Jesus estava lavando o pé dos discípulos e Pedro diz, os meus o Senhor não lava. Jesus então lhe respondeu, Simão, aquele em que eu não lavar os pés não tem parte comigo. No mesmo instante, Simão Pedro diz, então me lave os pés, as mãos e a cabeça. Isso é tremendo. Pedro tinha um temperamento um pouco assim, como é que a gente fala? Sanguíneo, né? Ele era meio estressadinho, sei lá se é isso. Mas aqui a gente vê claramente que ele falava, ele era um cara corajoso. Mas quando Jesus repreendia, ele aceitava. Simão Pedro, Simão Barjonas, né? Em Mateus 14, 29 e 31. Também diz assim, não precisa abrir não que eu vou ler. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Quem lembra de Pedro andando sobre as águas? Jesus andou, Pedro também andou? Andou, por alguns metros lá ele andou. E isso me chamou muita atenção. Pedro adorava estar perto de Jesus. Quando a gente chama você para vir orar na igreja, meu irmão, não é porque nós estamos querendo forçar a barra com nada, não. Porque quando nós oramos aqui, a glória de Deus desce aqui. Nós nos sentimos perto de Deus quando estamos orando aqui. Ele está conosco a todo tempo, mas quando estamos aqui reunidos, junto com os irmãos, amando uns aos outros, Ele tem feito maravilhas aqui no nosso meio. Em João 18, 10 diz assim, então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Pedro também, quando eles maltrataram Jesus na frente dele, ele ficou muito irado e cortou
ali de um soldado ali. Mas Jesus repreendeu e falou com ele, não é assim que se faz. Quando eu vejo Adonai lá na Câmara Municipal, eu estava em Belo Horizonte assistindo pela internet, ele clamando ali, ele nos representando diante de muitos homens ali de Deus, mas também muitos homens incrédulos, e ele ali, corajosamente, demonstrando ali, né, o amor dele por Deus, foi tremendo. Em Mateus 17 também diz assim, 25, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto no templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa de Jesus, foi o primeiro a falar e perguntando-lhe o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Quem acha que Pedro foi e pegou? Imagina se Jesus te pede para fazer um negócio desse. Muitos aqui não iriam. Pedro, com certeza, levantou, foi, pegou e pagou. Esse homem era um homem que gostava de estar com o mestre, era obediente. Esse era um homem obediente. E Pedro tinha uma grande vantagem, nunca abandonava Jesus, nunca se sentiu dodói porque Jesus brigava com ele, Jesus corrigia ele perto dos outros. Ele não ficava dodói, não. Ele não ficava cheio de coisinha, não. Ele aprendia e ia adiante. Né? Muita gente fica dodóizinho porque talvez o discipulador fala alguma coisa, ou talvez porque o pastor fala alguma coisa aqui. Muita gente fica magoado, né? E talvez nem seja uma palavra de correção, mas uma palavra que você não concorda. E muitas vezes a gente fica assim, se achando humilhado, cheio de dores. Nunca deixou de perguntar quando tinha dúvida e sempre botou a mão na massa. Isso eu achei muito interessante. Então, se alguém fala alguma coisa para você, prega alguma coisa para você, não concorda, pergunta para ele, que ele vai te explicar, abra seu coração. Não vai para casa, né, maquinando aquilo e desistindo das coisas, desistindo de pessoas. Por isso, Pedro nunca fez isso. E a Bíblia diz, e vós, quem dizes que eu sou? Pedro falou para ele assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando ele falou para isso, Jesus falou assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Então, Pedro, assim, era um homem cheio de Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, né? Ele estava falando, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ele chamou Pedro de pedra. A palavra pedra, para Pedro, significa fragmentos de pedra. E quando Jesus falou sobre essa pedra, sobre ele, sobre aquela massa irremovível, sobre o Cristo, eu edificarei a minha igreja. E Pedro, durante a vida dele aqui na terra, ele foi como uma pedra que está sobre este alicerce que é Cristo. E isso foi tremendo. Então, quando chegou naquele ponto que ele negou Jesus, aquilo não... Quando você olhar para isso, não olhe mais com assim críticas sobre Pedro, porque ele não, Jesus não o condenou em momento algum por isso. Por isso depois, por que você acha que até a sombra dele curava? Quem já pensou? Você já pensou por que a sombra de Pedro curava? Porque a sombra dele tinha poder? O que tinha na sombra dele? Quando as pessoas olhavam para ele, elas viam quem? Exatamente, quando as pessoas olhavam para ele, elas viam Jesus. Então a sombra dele era a sombra de Cristo. A sua sombra é a sombra de Cristo nessa terra hoje. A minha sombra deve ser a sombra de Cristo nessa terra hoje. Mas Ele quer que sejamos o quê? Obedientes. Obedientes à sua palavra, obedientes à direção que os nossos líderes nos dão. Isso sim, Ele busca em nós. Aí Ele vai te pedir, e eu já estou até pedindo o Leandro essa semana, Leandro, você pega aquele peixe lá para nós com aquela moeda na boca lá, e traz segunda-feira que, né? Então assim, se alguém te pedir uma coisa que você acha assim, difícil para você, com o Senhor, nada é difícil. E hoje de manhã eu falei aqui que no encontro, um dia lá a gente estava lá orando, clamando ao Senhor, e o Senhor nos deu uma incumbência de fazer uma atividade lá, de declarar algumas coisas, e eu me senti muito vazio para fazer aquilo. Eu senti que eu não tinha condição de representá-lo ali à altura. Olha para você ver, né, como é que Satanás tenta roubar a nossa mente, criando algumas situações assim. Mas aí eu lembrei que quando eu estou fraco, aí é que eu estou
forte, porque aí não sou eu mais, aí a dependência é do Espírito Santo de Deus. Então, quando alguém te dá uma direção, começa que eu brinquei com o Leandro do peixe, não é porque se ele for lá, ele sabe que ele não vai pegar, mas se ele for porque o Senhor mandou, ele vai pegar, porque Jesus é quem controla todas as coisas, e quando nós estamos fracos, aí estamos fortes. Então, Deus permite que venhamos a estar fracos, para que Ele possa se mostrar forte em nossas vidas. Ele permite que venhamos a nos sentir pequeninos, para que Ele possa se mostrar grande em nossas vidas. Lá em 2 Coríntios 4, não precisa de abrir também não, diz assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então você e eu somos um vaso de barro. O vaso de barro é forte? Se eu deixar cair aqui, ele quebra? Quebra. Então, mas nós somos um vaso de barro. Mas o óleo, o azeite que está em nós é muito precioso. Por isso, assim, nós temos que ser cautelosos, porque nós quebramos à toa, né? Qualquer coisa nos quebra, qualquer dodóizinho nos quebra. Por isso que nós temos que estar vigilantes, obedientes e sempre com a nossa vida nas mãos do Senhor, sempre confiantes nele, cada passo que a gente der, porque aí o vaso não se quebra e a gente não perde esse líquido precioso. Deus manda te dizer hoje que você está precisando da presença dele na sua vida. Eu estou falando isso porque quando eu estava orando e preparando essa palavra, ele falou isso para mim, aí eu anotei aqui, e falou assim, ele diz assim, Deus manda te dizer hoje, ele falou para mim falar para vocês, que ele manda dizer para vocês hoje, que você está precisando dele na sua vida, mas basta você aceitar o seu filho, e ele vai fazer o milagre que você espera na sua vida. Então basta assim, que você aceite de verdade. Talvez você já disse, eu aceito, mas ele quer que você tenha Cristo no seu coração de verdade, e ele vai fazer o milagre na sua vida. Lá em 2 Coríntios 12, de 9 a 10, diz o seguinte, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então não se sinta fraco, porque nele você é forte. Amém? Amém. Glória a Deus. Veja como a fé de Cristo pode liberar cura. Abra sua Bíblia lá em Marcos 5, 21 ao 43. Quando você for ler isso agora, presta muita atenção no que Deus quer falar com você e com a igreja nessa noite. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Deixa eu ver se eu estou no certo. Ok. Jesus estava chegando em Cafarnaum. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. O que você consegue enxergar aqui? Primeiro, Jairo era um oficial da sinagoga, era um homem era um homem religioso, provavelmente orava por pessoas ali, estava ali servindo ali uma religião, mas quando a filha dele adoeceu, que ela estava para morrer, onde que ele buscou socorro? Em quem? Em Jesus. E o que ele fez? Ele se prostrou diante de Jesus e disse assim, insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E no 24, o que a palavra de Deus diz? Jesus foi com ele. Você acha que Jesus ficou pensando, que Jesus ficou calculando a distância? Não, Jesus foi com ele no mesmo instante, porque viu sinceridade no coração daquele homem, como ele quer ver sinceridade no seu coração, hoje e sempre, porque se tiver sinceridade no nosso coração, o milagre será liberado em nome de Jesus. Seguindo aí, grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que ele estava indo para a casa de Jairo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, que há 12 anos havia sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda piorar. Tinha uma mulher que estava doente há 12 anos. Ela já tinha pagado tudo enquanto é exame, tudo enquanto é médico, não sei se ela foi macumbeiro, não sei. Ela gastou tudo que ela tinha e não foi curada. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Amém, glória a Deus. Você consegue enxergar o milagre aqui?
Onde que nós podemos ter certeza do milagre? Primeiro, essa mulher ouviu falar de Jesus e ela tinha fé que se tocasse nele, ela ia ser curada, porque não restava mais nenhuma chance para ela. Essa semana passada o pastor Davi pediu oração aqui para o nosso amigo, nosso irmão, que ficava dormindo na porta da igreja ali, o Zé Mauro. Lembram? Nós oramos aqui por ele, estava no CTI. Essa semana, em nome de Jesus, pela glória do Senhor, ele saiu do CTI e já foi para a enfermaria. Ele está passando por cuidados e tal, mas a médica, no dia que eu estive lá presente, ela falou assim, o estado dele é gravíssimo, mas Deus faz coisas que a gente... Deus não, ela falou assim, aqui acontecem coisas que a gente não entende. E, segunda-feira, o Anderson me liga e falou que o homem está assentado. Então, assim, Deus operou milagre na vida daquele homem. E aconteceu situações que aproximou família, que Deus assim está trabalhando na vida daquele homem. E nós cremos que Deus tem um grande projeto na vida dele, né? E nós temos orado, mas orar só não basta. Nós temos ido lá, suprir as necessidades dele. Tem muita gente aqui ajudando com roupa, ajudando com oração. Tem muita gente indo lá visitá-lo. Ele vai sair, ele precisa do nosso carinho, do nosso amor, porque ele é nosso irmão, né? Amados, amemos-nos uns aos outros. Então aí que está, né, um dos grandes segredos, né, das grandes chaves da palavra de Deus é isso. Quando Deus enxerga essa sinceridade no coração, no nosso coração, né, Deus opera o milagre. E o Tatão um dia também falou, nós precisamos de tomar uma providência, não falou, Tatão? Né? E Deus assim proveu mais um tempo para esse homem, e para a honra e glória do Senhor, nós vamos ajudá-lo, em nome de Jesus, como igreja, como irmãos. E a turma que vem orar aqui toda semana, na terça-feira, está sabendo dessa história, porque toda semana a gente ora por ele. Por isso que eu falo, venham, que você vai participar, né? Você vai ser instrumento nos milagres que Deus tem feito no nosso meio. Mas se você ficar em casa, também você faz parte, que você é parte do corpo. Mas talvez lá no fundinho você vai falar assim, eu devia ter vindo orar com eles, né? Hoje nós levantamos aqui um clamor pelos enfermos, crendo que o Senhor pode curar. Porque nós levantamos aqui um clamor e nós cremos. Sabemos que muitos outros joelhos estão dobrados também, mas o nosso também, nós fazemos parte desse momento. Só seguindo aí, ó. E logo que se estancou a hemorragia, e sentiu o 29. E logo que se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremenda, estava cheia de medo, cônscia do que nele se operava, ela conhecia que ela tinha sido curada. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa mulher ali, pela fé, ela viu falar de Jesus. E ela sabia quem ele era. E quando ela tocou no meio de uma multidão, imagina você andando aí, pastor Davi no meio de todo mundo esbarrando nele, mas alguém especial tocou em Jesus. Alguém tinha algo especial quando tocou nele. Aquela mulher tinha no seu coração a fé que só ele podia curá-la. Quando tocou, saiu o poder dele. Aí ele falou, opa, saiu o poder de mim. E ela tocou apenas na capa dele. Normalmente esses homens usavam as capas compridas. E ela tocou. E ele viu que saiu o poder dele, que transformou a vida dessa mulher. O que ela ganhou em primeiro lugar? Salvação. Em primeiro lugar, pela fé em Jesus, ela ganhou a salvação. E em seguida ele falou, vai, você está curada. Também ganhou a cura. Ela tinha 12 anos, só 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Foi curada e salva simplesmente porque tocou em quem? Em Jesus. Amém? Então assim, essa mulher ali foi curada no momento em que Jesus estava indo para a casa de outro homem, de Jairo. Porque tinha uma menina muito doente lá. Então muitas vezes a gente fica esperando que o Senhor vai vir num momento especial e ele está passando e você não se dá conta que pode tocar nele. Talvez você ache, não, tá muita gente procurando o Senhor e eu acho que não é agora não é agora a minha vez não. Eu venho te dizer hoje que é hoje o momento, se você busca algo nele, é hoje que ele tem para te entregar. Amém? No 35, lê aí. Falava ele ainda, tem uma outra coisa.
Essa mulher, no 34, no 33, então a mulher atemorizada e tremendo, sabendo que foi curada ali, né? Prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Essa mulher falou com ele, conversou com ele, declarou tudo o que tinha acontecido com ela e a cura que ela tinha recebido. Por que você acha que Jesus parou no meio de uma multidão, andando e um monte de gente empurrando, ele parou por ver essa mulher? Hoje você é a bola da vez, como eu já disse aqui uma vez, né? Hoje nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Então muitas vezes Ele quer que você pare para ouvi-lo. Esse nosso irmão que estava na porta ali um dia, eu estava até com o pastor Marcos há um tempo atrás. O pastor perguntou para ele, o que você quer? Por que você está nessa situação? Por que você não sai dela? Ele falou, só Jesus pode me tirar daqui. Olha que coisa tremenda. O pastor Marcos estendeu a mão para aquele homem, levantou, nós levamos ele para a casa de apoio, foi dado um banho nele, ele foi para o encontro com a gente, voltou restaurado, ficou um novo homem. E por algum tempo agora ele caiu de novo, mas agora ele está se reerguendo de novo. Por quê? Porque o Senhor o ama do mesmo jeito. Nada do que ele fez nesse tempo intermediário aí, diminui nada, né? O amor de Deus por ele e a bênção que ele é nas mãos do Senhor, como eu já falei para ele. E muitos outros. Então, gaste um pouco do seu tempo para ouvir o que as pessoas têm para falar. Tem muita gente precisando de falar, sabe? Precisando que você ore por ela. E quando chegar alguém enfermo, doente, diante de nós, faça como Jesus. Você acha que Jesus olhou para essa mulher cheia de dorzinha, cheia de dodóizinho? Não, ele olhou para ela cheia de autoridade, assim, ó, falou, você está curada e você está salva. Porque eu não queria que ele chegasse chorando. Chorando com ela, já tem muita gente chorando com ela. Ele simplesmente, as pessoas querem que você chegue com a autoridade do Senhor para ela. Se você chegar só chorando, não adianta. Você tem que chegar para ela cheio da presença de Deus. Você está fraco, mas quando você está fraco, você está forte. E declara cura, impõe as suas mãos, ore e declare cura. E deixa que o resto o Senhor fará, né? Ele tem o propósito para cada situação. Então ele busca isso em nós também. No 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e quem disseram, tua filha já morreu, para que ainda incomoda o mestre? O pessoal estava falando com Jairo, desiste disso. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e pranteavam muito. Essas pessoas eram pagas para ficar chorando em velório e tal, e estavam ali. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém. Que coisa maravilhosa. Chama atenção para a igreja por alguns trechos desse texto. Quando Jesus estava indo para casa, muitos falaram, não precisa de não, que a menina já morreu. Muita gente vai falar com você assim, não precisa de orar por fulano não, porque não tem jeito. Não precisa nem de ir lá, que a situação já era. Muitos vão falar para você assim, não se preocupa com isso não, que já tem alguém lá orando. E Jesus nem ouviu esses caras falando. E quando ele entrou lá na sala com a menina, para que ela fosse curada, ele entrou apenas com as pessoas que criam que o milagre podia acontecer. Botou todo mundo para fora. Então o Senhor conta conosco como igreja. Tem muita gente por aí falando de Jesus, mas tem poucas pessoas que o representam de verdade. E Ele quer que essas pessoas que o representem de verdade, que sejam mesmo o canal de bênção na vida dessas pessoas. Eu acho tremendo que Jesus ali entra, e a menina toca, e a menina se levanta e é ressuscitada. Isso é tremendo. Por isso que nessa noite eu tenho certeza que o Senhor tem milagres para as nossas vidas e para a igreja em todas as áreas. Portanto, o Senhor quer ver nossa sinceridade diante dEle. Ele quer que você fique fraco, para que assim você se torne forte. E sabe por que Deus tem cura para você? Se você entende por que Deus tem cura para você depois que eu falei isso tudo? Porque o que Ele tinha de mais precioso Ele já te deu, que foi Cristo. Você acha que uma cura, um emprego, você acha que uma restauração familiar, você acha que Ele não pode te dar não? O que você acha? Acha que pode? Amém. Então tome posse disso nessa noite.